Aê, eu sou o Dago Silva. E eu sou o Marcelo Ômega. Começando agora a realidade aumentada número 14, ou 14, dependendo da região onde você mora. Qual vai ser o tema desta vez, meu caro Marcelo? Nós vamos fazer uma homenagem a um dos maiores atores, um dos ícones nerds, né, de todo o mundo. Estamos falando nada mais nada menos do que Leonard Nimoy, o eterno Sr. Spock. Tá certo, todo mundo já fez uma homenagem Já pra ele. faz um bom tempo, né, que ele faleceu, só que a gente não tem aquele programa imediato, então a gente resolveu fazer uma homenagem de uma maneira diferente, né? Não é porque a gente não lança vídeo toda semana que a gente vai deixar de homenagear esse que é um dos personagens, né, como você disse, um dos personagens mais queridos de toda a cultura nerd. E a melhor maneira que a gente encontrou de homenagear esse simpático alienígena, né, é trazer aqui os alienígenas, os melhores alienígenas da ficção científica. Ou seja, simplesmente os alienígenas mais fodas do universo! E então já sabe, né? Enche a sua caneca, coloque em tela cheia e mergulhe de cabeça no Realidade Aumentada. Esse mais fodas do universo nunca fez tanto sentido, né? O universo, quanto falar agora dos alienígenas. Realmente, as criaturas mais fodas de todo o universo mesmo. E qual vai ser o critério, ou qual foi o critério que a gente utilizou para selecionar esses 10 alienígenas mais fodas? Então, no começo a gente ia fazer uma lista com os 10 personagens, né, os 10 espécimes. 10 seres, os 10 seres mais fodas, só que tem, às vezes, tipo Star Wars, tem 50 trocentas raças, como escolher apenas um? Exatamente. Então, o próprio Star Trek também, com tantas raças, como é que a gente vai escolher só uma? Então, a gente deu aquela roubadinha tradicional nossa já, e a gente fez como fizemos no Apocalipse, né? Dos fins do mundo. Isso, do fim do mundo, a gente juntou em 10 categorias diferentes. Então aqui a gente vai debater aqueles alienígenas que de alguma forma já estão vivendo ocultos entre nós, ou aqueles grandes impérios intergalácticos, ou aqueles que simplesmente vêm nos visitar de vez em quando, né? Então chega de enrolação e vamos ao nosso top 10. Na 10ª colocação... Alô? O ET tá em casa? Que veio do espaço e nós vamos levá-lo para... ET, o extraterrestre, aquele alienígena tão fofinho criado pelo Steven Spielberg lá no distante ano de 1982. Na verdade, não só o ET, mas o ET ele é o principal representante dessa categoria, né? Que são os ETs, aqueles com um apelo infantil. Aqueles que são criaturas oriundas de outro mundo, mas que toda a criançada se amarra em ver no cinema, no videogame, sei lá onde que eles aparecem aí, onde aparecer esses alienígenas, conquistam crianças e adultos, ou crianças de qualquer idade. Como Stitch, né? O Stitch. O Alf, que marcou a infância de muita gente. O Alf não era bem feito pra criança, né? Ele era bem sacana, assim. Sim. Mas pela aparência dele. A criançada gostava, ele é fofinho, né? A minha imitação perfeita. Eu imito o Stitch também. Machado do Zé famoso. Eu imitei 2, agora imito o ET aí. Viu humilhar. Eu fiquei sabendo que ALF é um acrônimo. Né? Alien Life Form. É legal. Legal, né? Forma de vida alienígena. Aqui ficou popularizado como ALF, que em português recebeu aquela tradução magnânima. ALF, o teimoso. Stitch e todos esses alienígenas que povoam o imaginário infantil levam a nossa 10ª colocação. Nem sempre os alienígenas são os vilões da história. Outstanding. Haven't gotten lost in the woods, have you? Did you forget what team you're playing for? Normalmente, quando a gente fala em alienígena, né, ou filmes de alienígena, eles costumam ser os antagonistas, os vilões da história. Né? Mas na 9ª colocação nós temos alguns exemplos
do contrário, quando os humanos é que acabam dando trabalho para essas criaturas. Como é visto em Avatar, por exemplo, né? Avatar acho que é o exemplo mais famoso. Exatamente, Os porque pobres naves, é isso? Navies, sei lá. Navies. Que são os seres humanos invadindo o planeta deles, né? Pandora? Pandora. Pandora. Então, vai lá para, tipo, escravizar os bichos, sabe? Vai destruir a sociedade deles, basicamente. Sim, né? não deixa de ser uma referência aí àquilo que aconteceu na época das grandes navegações, né? Quando os espanhóis e os portugueses chegaram à América, encontraram os navios daqui, as tribos indígenas que viviam de certa forma em harmonia com a natureza, né? E chegaram aqui para explorar os recursos naturais, minérios, E tipo, um pouco se fodendo para os alienígenas, né? Tratando os navios, no caso, como criaturas inferiores. Tipo animais, né? São mais os animais que tem que sair do caminho para a evolução tomar conta, né? Uma história... É um filme bacana, não chega a ser um filme revolucionário, eu acho longe de valer os 300 milhões que ele gastou para produzir aquele filme lá, mas não deixa de ser uma história bacana, interessante e tal. Que é a mesma história de Pocahontas, né? Só troca o nome, o roteiro é o mesmo. O roteiro é o mesmo. Mas não só Pocahontas, também deve ter um monte de filme. A fórmula é muito batida, né? Mas não estamos aqui para falar mal de Avatar. Né? Nem para falar de Pocahontas. Outra raça alienígena que sofre nas mãos dos humanos é uma que eu nem sei o nome, mas são tipo aquelas baratinhas do Distrito 9. Sim, porque eles moram em favela aqui, né? Ali no caso não são os seres humanos que vão invadir o planeta deles, né? Eles que chegam aqui, na verdade, nem sei se chega a explicar no filme por que eles vieram pra cá. Eu não lembro exatamente também, mas eles vieram, tiveram um problema na nave deles ali e acabaram tendo que ficar aqui. Meio que exilados, né? Meio, não asilo político, mas vieram se exilar aqui porque não tem onde viver. E que é mais ou menos o que acontece também na nossa sociedade, porque tipo, todos aqueles que são diferentes acabam sendo marginalizados, né? Tem que ficar excluídos, assim, mais ou menos como aconteceu com os negros, né? Porque chegaram ali os brancos vivendo, né, no vão expulsando os caras, né? E lá os caras vivem na favela e sofrem todos os preconceitos e problemas que acontecem hoje em dia, né? Exatamente. Duras críticas sociais, fantasiadas no universo da ficção científica, levam a nossa 9ª colocação. Why don't you just leave? How do your weapons work? Na nossa 8ª colocação, nós temos alienígenas, sim, feiosos. Nem tanto, depende do seu gosto. Depende do seu gosto. You made my men look like a bunch of minimum wage mall cops. That's hurtful. Would you like to tell me where you received your training? Essa 8ª colocação pode ser, vai entrar mais pra frente essa categoria, mas pode ser que eles realmente já estejam entre nós. Porque se eles estiverem, você nem vai saber. Exatamente. São aqueles alienígenas que têm aparência humana. Como, por exemplo, o Thor. O lindão do Thor, que é loiro. Mais bonito que os humanos daqui. Mais bonito. Outros que acompanham essa aparência do Thor aí, ainda dentro do universo dos quadrinhos, o próprio Superman. Superman também, né? Que também alienígena com 2 metros de altura, bonitão fortão. também, mais bonito que o daqui. Moreno alto, bonito e sensual. Parece eu até. Mas nem só os alienígenas humanos que vêm pra Terra, né? Tem aqueles que são de outros planetas, né? Como visto exatamente. Star Wars, tem tantas... Star Wars, Luke Skywalker, Darth Vader, um monte de Jedi lá. Né? O Han Solo, a Princesa Leia, a gente acaba nem se tocando, mas são tudo alienígena. Talvez você nem conseguisse reproduzir. Pra falar a verdade, a gente nem sabe se o Luke tem um pinto, se a Leia tem uma vagina. Ai, que horror! Mas é verdade, a gente não sabe. A gente não sabe como é que é, porque igual lá nos navios, eles são só pelo cabelinho lá. O cabelinho. Vai que aquela trancinha dela ali, ela não solta pra... Você aí que é nerd, que cresceu tendo fantasias com a Leia, aquele biquíni dourado lá, né? Vai saber que tipo de presentinho que tem lá embaixo. Vai saber que não é tipo ela que não tem alguma coisa ali pra... Exatamente. Isso aí.
Aí que no mundo dele lá é ela que... Eles não são humanos. Os alderanianos, são as alderanianas que comem os alderanianos. Então vai saber, né? A saber. Que mais exemplos que a gente tem de alienígenas com aparência humana? Goku? O Goku, sim, o maior representante da cultura japonesa mundial aí. Tem também os alienígenas que não têm a forma humana, mas chegando aqui eles assumem a forma humana. Como é o Klaatu do Dia em que a Terra Parou, né? Sim. Mais recentemente o Keanu Ele Reeves. não assume exatamente a forma humana, assume a forma do Keanu Reeves. Keanu Reeves. Uma forma de computação gráfica. Forma de computação gráfica. É que ele chega aqui, ele é tem uma bola de meleca, sei lá, e de repente ele parece o Keanu Reeves lá dentro. Keanu Reeves. Renderizou, virou o Keanu Reeves. Sabe? E a gente também não pode deixar de citar aí, agora sim, Spock, por exemplo, né? Os vulcanos, que tem uma ligeira modificação ali, só a orelhinha que diferencia o ser humano, né? O que já é diferente, por exemplo, dos Klingons. Sim. Né? Esconder aquela testa lá. Já cresci em 2000. Daí tem vários universos aí, como o universo do Guia do Mochileiro das Galáxias, também tem alguns por aí. Sim. Isso aí vai longe. 8ª posição. They will stumble, they will fall. But in time, they will join you in the sun. In time, you will help them accomplish wonders. Na 7ª colocação, os alienígenas que precisam de nós para sobreviver. Aqui a situação já começa a ficar um pouco mais perigosa, já começamos a navegar por águas mais turbulentas, porque esses alienígenas realmente precisam de nós. Às vezes de uma forma... Não só, cara, preciso de você, dá um conselho. Não como os alienígenas do Distrito 9, né, que dependem politicamente da nossa boa vontade. Eles dependem do seu sangue, dependem das suas tripas. Estamos falando daqueles alienígenas que têm uma relação quase de parasita com o ser humano. Como, por exemplo... Alien? O 8º passageiro. Sim. Que ele joga aquela coisinha na tua cara e... Viu que legal? Porque antes de ser um alien poderoso, fodão e assustador, bom, ele também continua sendo poderoso, fodão e assustador, só que na forma daquela vagininha. Vagininha na tua cara. Então ele depende, né? Ele precisa colocar, sei lá se ele coloca um ovo, acredito eu que ele coloca um ovo, um embrião ali dentro do seu corpo e aquilo ali vai se alimentar. Vai crescer dentro de você ali até eclodir. O hospedeiro, né? Outra raça que é um bom exemplo disso é a do nosso querido Venom, que na verdade eu nem sei se existe uma raça dele, né? Porque É uma geleca preta. o Venom que surgiu lá durante as guerras secretas da Marvel nos anos 80 lá, e que o Homem-Aranha acreditou durante um bom tempo aí que se tratava simplesmente de um uniforme. Porque o pobre Peter Parker não sabia que durante a noite aquele simbionte tomava conta do corpo dele e saía aprontando loucuras pela cidade. Por aí. E quando o Peter ficou sabendo o que o alienígena, que aquilo ali era uma forma de vida inteligente ainda por cima, ele acabou precisando da ajuda do Senhor Fantástico para conseguir se livrar daquele simbionte que desde então vem aí atormentando a vida do Homem-Aranha, se apoderou do Ed Brock, atualmente ele está aí no corpo do melhor amigo do Peter Parker, que é o Flash Thompson. A gente tem também aí vários outros exemplos, a gente tem invasores de corpos. A hospedeira, que é do mesmo do Crepúsculo mesmo, que eu nem sei qual que é exatamente a história, mas que é basicamente isso também, que ele toma o corpo e vários outros. Vários outros alienígenas, quase todos maléficos, ocupam a nossa sétima colocação. Já chega nessa... As 3 primeiras vai bem. Na nossa 6ª colocação, nós temos as sociedades mais desenvolvidas, os grandes impérios intergalácticos. Aí a gente já está falando aí de um monte de raça, uma caralhada
de raça. Talvez foi até por causa dessa categoria que a gente resolveu fazer categorias, né? Porque são muitos ETs. Muitos. Tá falando daquelas sociedades mais desenvolvidas, realmente, né? Que são o caso aí dos próprios vulcanos, que eles chegaram num estágio de evolução em que eles simplesmente abdicam da emoção em função da razão, né? E assim conseguem alcançar estágios mais evoluídos, mais desenvolvidos, diria. Ou também os Klingons, né? Que tipo... mas os Klingons já evoluem para uma outra... Então é isso que eu ia falar. Os Klingons, eles partem para o Império mesmo, né? Eles foram disseminando Klingons por outros planetas. Império militar, né? Para formar uma sociedade, né? E também não tem como falar de Império sem falar do Império. Do Império, exatamente. O Império, o poderoso Império aquele que contra-ataca, né? Aquele que contra-ataca. Liderado aí pelo Palpatine, né? Por Darth Vader, pelos clones. Sim, então, são uma sociedade completa mesmo, né? Várias raças, não são necessariamente só uma raça, né? Porque o universo, tipo a federação, né? Tem também que a gente já parte um pouco pro lado da comédia, mas também não deixa de ser uma senhora crítica social, que são os Vogons, né? Os alienígenas mais nojentos que podem existir, né? Saídos do Guia do Mochileiro das Galáxias, a fantástica trilogia de 5 livros do Douglas Adams, que são aqueles alienígenas, sei lá, eles parecem umas lesmas. Tem uma descrição que acho que chama... nariz aqui, né? Isso, chega a descrever eles como uma espécie de lesma, que são burocráticos. Tipo, burocrático é a palavra que define a sociedade, a sociedade Vogon. Mas além disso, eles são vis. Tem até aquela história que diz que um Vogon não seria capaz de levantar um dedo para salvar a própria mãe da besta voraz de Traal, né? Sem que você tivesse que assinar 5 vias, mandar protocolar, levar, assinar, levar para não sei quem. Basicamente o que acontece aqui também. Bem isso. Essa é a crítica em cima dos nossos políticos. Eles são nojentos como os nossos políticos. Eles têm cara de políticos. Eles têm cara de políticos, E sem contar também que eles são reconhecidos por ter a terceira pior poesia do universo. Você lembra alguma de cabeça? Não lembro nenhuma. Mas o fato é que dizem que é preferível muitas pessoas preferem ser devoradas pela besta voraz de Traal do que ouvir um poema Vogon. E outros exemplos aí a gente encontra no MIB, né? Que são vários alienígenas por aí. O Quinto Elemento também, que é um universo, né? Com vários planetas, várias raças aí. Muitos exemplos de sociedades alienígenas tão ou mais bem estabelecidas do que a sociedade humana. São essas sociedades, esses impérios que levam a nossa 6ª colocação. A cara de tudo. Foi 6ª. The needs of the many outweigh The needs of the few. or the one. Os ETs da 5ª colocação já estão entre nós. They're not here now, they will be soon. Who, Zane? Are the ones who've already arrived. Right now, as much as you think you don't know the half. A exemplo do que a gente falou lá na 8ª colocação atrás. Tem aqueles alienígenas que se parecem com humanos e tem aqueles que conseguem simular uma aparência humana. Né? Esses podem, ou às vezes também nem simulam, mas eles estão escondidinhos aí. O fato é que eles já estão vivendo no meio da nossa sociedade e você pode não perceber. É aquele mal que te mata por dentro. Como eu visto em MIB, né? MIB tem diversas raças aí que estão no cotidiano que a gente nem sabe, né? Trabalho no correio, trabalho em vários lugares diferentes. Tem um filme muito bom que eu acho do Charlie Sheen, pré-Charlie Harper, né? Antes do sucesso de Two and a Half Men. Antes dele perder os parafusos? Exatamente. Chamado, na verdade, eu acho que ele nunca teve parafuso. Mas antes dele perder publicamente os parafusos. Que se chama A Invasão. Que eu acho um filme muito bom, mas é o tipo de filme que você só pode assistir uma vez. Sim. Né?
tipo um Sexto Sentido, porque depois você já sabe o que rolou e... exatamente. Que é um filme que ele trata exatamente de invasões, de uma invasão alienígena, só que com os alienígenas já vivendo escondidos sob a forma de humanos. Aí eles têm umas antenas parabólicas lá no México que ficam enviando sinal e tal. E a ideia deles é se infiltrar na sociedade humana, ocupando cargos de chefia em grandes corporações, para fazer com que a própria sociedade humana se destrua. Né? Aí fazendo uma limpeza étnica, e só depois é que eles chegam. No próprio Avatar, a gente tem esse processo inverso, assim, né? Que tipo, os seres humanos, de certa forma, enviam lá o Sam Worthington lá para meio que se infiltrar, para conseguir os dados. Entrar na sociedade. Para descobrir onde ficava a árvore. Espião lá, né? Tem um espião lá dentro. E Avatar é legal porque eles usam, tipo, a mente do cara dentro de um outro corpo, né? Sim. Algo, não de uma mente, mas que acontece aqui no Guerra dos Mundos. Que eles já têm os tripodes deles aqui na Terra já há um bom tempo. Depois eles só chegam aqui, pegam e saem fudendo a porra toda. Pra mim, a cena mais icônica do Guerra dos Mundos, dessa nova versão do Guerra dos Mundos, nem é uma cena do filme. Mas é aquela sátira do Todo Mundo Quase em Pânico? Todo mundo é em pânico. Todo mundo quase. Do Todo Mundo em Pânico. Né? A cena do iPod. iPod, né? Então, pra mim, esses são tipo uns alienígenas que mais dá medo. Porque por causa aquele daquele ruído. som deles, daí você... Imagina você ouvir, você olha um bicho gigante. Pra mim, aquele ruído parece uma mistura de uma baleia com um barbeador. É uma baleia barbuda fazendo barba. A baleia fazendo a barba. Mas dá medo. Mas você dá medo de você ver uma baleia fazendo barba. Se eu uma baleia fazendo a barba, eu não com medo, exatamente. É foda. Não, mas aquele ruído lá é de dar nos nervos mesmo. Pra fechar esse assunto, a gente tem um já recorrente também, a gente já falou dele agora há pouco, que é o Superman. Né? Que ele tá aqui, mas não tá pra fazer mal, né? Não tá. Pelo contrário, ele acaba virando um protetor da raça humana. É o caso do Goku, embora o Goku, né, no começo ninguém sabia que ele era um alienígena, ele era só um garoto com um rabo de macaco. Né? Mas ambos os dois eles passam despercebidos no meio da população, ninguém sabe que eles são alienígenas, pero que som. Eu falei um portunhol aqui. Pero que som. Enfim, depois dessa aula de espanhol, a nossa sexta colocação. Quinta colocação. E se Superman e Goku estão aqui para proteger a raça humana, os representantes da nossa quarta colocação estão aqui justamente pelo contrário. It's us. It kills for pleasure. He was skinned alive! It hunts for sport. It's killing us one at a time. We're all gonna die. But this time, it's picked the wrong... Estamos falando dos grandes predadores, né? Do qual o maior exemplo é o próprio predador, aquela criatura bonitinha que vem de outro mundo justamente para caçar os seres humanos. Eles não vêm para dominar a Terra, né? Para tomar tudo, assim. Eles vêm para caçar o Schwarzenegger. É diferente. Eles estão aqui por algum motivo, exatamente, assim, que a gente pode não saber, mas que o ser humano entra na frente e vai matar para chegar. No caso do predador, ele quer o troféu. Né? Ele quer o cara que representa uma ameaça. Que também não deixa de ser uma crítica, né? O ser humano, né, o homem não gosta de fazer safari na África para matar leão, para matar hipopótamo. Você não vai lá para dominar a África. Você vai simplesmente pelo desafio. O predador é um bicho tão legal, tão legal na cultura, que vai até entrar agora no Mortal Kombat X, né? Tô louco para que saia esse jogo, só para poder usar camuflagem erótica. Tá, foda-se que já tem o Sector, que já é chupado descaradamente do predador, mas são piratas, esse é o original. Vamos jogar como o original. Nessa linha de raciocínio dos alienígenas que caçam humanos também, a gente pode citar o Alien também. Sim, que ele está caçando não aqui na Terra, né, nos primeiros filmes, mas está caçando lá na nave. A ideia dele, de qualquer forma, assim, ele fica espreitando o ser humano num canto, marcou bobeira, ele vem e puxa você.
Né? Tipo, os outros vão ficar aí, cadê? Fudeu. Não, e ele pega, né? Não importa o motivo. No caso do Alien, ele quer pra se reproduzir. Mesmo, né? Estranho. Tipo, é uma crítica social à época do cangaço lá no Nordeste. Com certeza. Os cangaceiros invadiam não só os cangaceiros, mas os cangaceiros invadiam as cidades, roubavam as mulheres, levavam pro mato lá pra nascer mais cangaceiro. Acontece agora com o Estado Islâmico, né? Que eles falam também. Exatamente. Pegam as mulheres. Na época das grandes navegações, os espanhóis vinham aqui e roubavam as índias. Tá aí uma tremenda crítica social que ninguém tinha percebido até agora. Ai, quanta bobeira. Tem alguém que pega pra reproduzir mesmo, que é tipo a experiência. A experiência, não deixa de ser uma caçadora também. Ela uma caçadora sexual ali, né? É uma predadora. Tá, então antes que a gente comece a falar mais bobeira aqui, é do Predador e dos Predadores a nossa quarta colocação. They're gonna kill me. Our greatest threat is our only hope. Half human, huh? My ass. Abrindo o nosso pódio, aqueles que não vêm pra caçar, mas que vêm pra tomar tudo. Lembrando que tomar tudo não quer dizer tomar todas. Os ETs bêbados, são os invasores. Talvez aí o filão mais explorado do gênero alienígena. O exemplo mais recente desses invasores tá no fodástico Círculo de Fogo. Guillermo del Toro? Guillermo del Toro conseguiu reunir num único filme, né, tudo aquilo que a gente queria ver num filme mesmo lá, desde a época 80, dos anos 80 lá, os tokusatsus com aqueles monstros gigantes contra robôs gigantes. Puta, que tesão. É muito foda aquele filme. Não, e os alienígenas desse filme, eles vêm por onde você menos espera. Né? Até a frase do começo do filme, quando você pensa em vida alienígena, você olha pra cima. E esses alienígenas vêm do mar. Qual seria a nossa chance hoje em dia contra um bicho daqueles? Tanto que o primeiro kaiju que aparece, eles vão parar acho que depois de 6 semanas, né? Com um ataque atômico, com tudo que tem, 6 quilômetros e não sei quantos... 6 semanas e não sei quantos quilômetros depois. Não, e o visual dos kaijus, eu acho muito bonito. Aqueles bichos brilhando, meio de neon, assim, né? É muito massa, é muito bem feito aquilo. A gente falando que os kaijus foram inspirados, né, nos tokusatsu dos anos 80 aí. No Brasil aqui a gente teve muitos desses tokusatsu no final dos anos 80, início dos anos 90. Quem aí não lembra de Jaspion, que pra mim aí é o maior exemplo de tokusatsu do Brasil, de alienígena gigante e tal. O Jaspion que era um alienígena, ele próprio era um alienígena, né, que defendia a Terra. A gente falou lá do Superman, do Goku. O Jaspion também é um alienígena que escolheu defender a Terra. E o mais tradicional, recentemente, Power Rangers, né? Power Rangers, Daí vinha a Rita jogava que na versão americana a Rita ela é alienígena e na versão japonesa não. Não, na versão japonesa ela era uma bruxa lá da época dos dinossauros e tal. Muito bom. Mas traz uns bichos muito bons. Não, mas não deixa de ser. A Rita Repulsa que a gente conhece, que a gente viu aqui no Brasil, ela é uma alienígena. Mas nem só alienígenas gigantes vêm invadir a Terra. Tem os humanoides, né, também, do nosso tamanho, tipo sinais. Sim, os alienígenas mais burros. Tão burros quanto uma besta voraz e alma. Com tanto planeta aí, os caras vêm invadir o planeta 2/3 feito de água, comer gente que é 2/3 feito de água, os caras são alérgicos à água. Na primeira chuvinha a gente já falou sobre isso. A gente já falou e tal. Mas cabe aqui uma ressalva, porque eu acho Sinais o melhor filme do Shyamalan. Prefiro Sinais ainda do que Sexto Sentido. Porque o filme ele não está falando sobre a invasão alienígena. A invasão alienígena é um mero pano de fundo. O que ele quer falar ali é sobre fé, sobre né, se você acredita que existe uma força superior, um Deus ou qualquer coisa que seja, ou se você acredita que tudo que existe no universo é coincidência. Né? A próxima vez que você for assistir esse filme, assista com esses olhos, né? E,
é de arrepiar o filme. É muito foda. É muito foda. Tem o próprio Final Fantasy The Spirits Within, que eu também acho que é um filme subestimado, porque a grande maioria dos fãs de Final Fantasy que assistiu o filme torceu o nariz, porque não tem nada a ver com o jogo. E realmente, não tem nada a ver com o jogo. Mas é um puta de um filme, a história... analisar só o filme, assim... Nossa, a história é muito boa. E os alienígenas que aparecem lá são assustadores. Porque eles são imateriais. Tipo, só passar em você... Eles são como se fossem um bando de fantasmas mesmo, que você não sabe de onde eles vêm, você não sabe... A gente está conversando aqui, e detalhe, eles são invisíveis a olho nu. Né? Você precisa ter um equipamento especial ali para lançar uma luz que daí deixa eles como se fossem umas águas vivas. Né? Tem um filme russo, acho que é A Hora da Escuridão, se eu não me engano, que são uns alienígenas, eles são um tipo de energia, assim, são umas faíscas, assim, e que você não vê também, e eles saem te decompondo, assim, só encostar você se viram tipo cinzas, e daí depois eles descobrem que você atirando neles, destruindo o campo de força, você consegue enxergar o ET dentro, que eles são tipo umas máquinas, assim, também. Que é muito bom o filme, tipo, é russo, outro filme subestimado, porque é russo. Só pelo fato de você falar em russo, ninguém assiste. Mas o filme é muito bom. Passando um pouco lá para animes e mangás, a gente tem os Anjos de Evangelion também, que chegam aqui. Esses não vêm em raça, né? Eles vêm de um por um. Tipo os kaijus. Evangelion, que junto com os tokusatsu foi aí a principal influência para o Guilherme Del Toro criar o Círculo de Fogo, né? Que são aqueles... Na verdade, a gente não sabe bem se são alienígenas, se são anjos, né? Como são chamados pelos seres humanos e tal. Tem todo um pano de fundo religioso aí por trás, né? Mas vamos considerá-los alienígenas, já que eles vêm de fora da Terra. Filme de invasão alienígena é o que mais tem. Inclusive tem filme chamado Invasão. Invasão, que a gente já falou também. A gente tem Independence Day. Batalha de Los Angeles lá também, né? Batalha Naval lá, como é que é? Battleship lá, com a Rihanna. Enfim, ET pra invadir a Terra não falta. E é deles a nossa terceira colocação. Medalha de bronze. Na nossa medalha de prata, eles podem estar aqui para invadir, podem estar aqui para passear, podem estar aqui para ajudar, podem estar aqui para fazer o que quiser. O que importa é que eles são enormes. E por serem enormes, eles são muito legais. Ai, que maravilha. Estamos falando desses alienígenas gigantescos, a gente já falou aí dos kaijus, já falou dos monstros de tokusatsu, já falamos dos Spirits Within, que tem gigante, tem pequenininho. Os tripods também, que são... Os tripods. Mas também tem aí uma raça em específico que a gente não conseguiu encaixar em nenhuma outra categoria e que não podia ficar de fora. Que são os Transformers. Olha que coisa legal, né? Porque além de eles serem gigantes, eles são robôs. São robôs. Né? Não, eles conseguem ser alienígenas, robôs e gigantes. E virar carro ao mesmo tempo. Porra, cara. Tipo Camaro. Camaro. Tá, eu quero deixar bem claro assim, né? Eu odeio os filmes dos Transformers. Eu odeio o Michael Bay. Eu odeio qualquer coisa que seja relacionada ao Michael Bay. O Marcos Bahia. O Marcos Bahia. Eu tô falando dos Transformers lá dos anos 80, do desenho, né? Pô, você nunca assistiu o desenho dos Transformers? Assista. Enfim, os Transformers são aqueles alienígenas feitos para virar brinquedo mesmo, assim, né? E não só brinquedo de criança, brinquedo de adulto também, né? Porra, cara. Eu ainda vou comprar um daqueles Transformers de 300 contos que você encontra por aí, assim, né? Que faz certinho mesmo, né? Tudo bem detalhado. Por isso, assim, que mesmo se tendo só filme bosta e não tendo nada que preste sendo lançado desde os anos 80 lá, é que os alienígenas gigantescos e mutáveis, transformáveis, que vão levar a nossa medalha de prata.
colocação. You're one. You should let me go. A gente já falou dos Impérios Intergalácticos, já falamos de Transformers, já falamos de invasões alienígenas, alienígena escondida entre a gente, de caça. O que tá faltando? Faltam aqueles que vêm para a Terra para tentar fazer a raça humana uma raça melhor. Apenas busquem conhecimento. ET Bilu. ET Bilu. Palavras de ET Bilu. Apenas que você conhecimento. A nossa primeira colocação vai para os visitantes intergalácticos. O Pequeno Príncipe, né? Sim. Que deixou aquela mensagem que tu te tornas responsável por aqueles a quem cativa. É a obra imortal do Antoine de Saint-Exupéry, alguma coisa assim. Perdoem, porque o meu francês está mais enferrujado que o meu espanhol. O Bilu, né, veio aqui e nos ensinou a buscar conhecimento. O Pequeno Príncipe veio aqui para nos ensinar a olhar o mundo com olhos de criança, né? Esquecer as idiotices que quando a gente é adulto a gente vai aprendendo com a sociedade. Mas tem outros alienígenas que também vieram aqui para nos ensinar lições de vida. A gente já falou do Klaatu no começo do vídeo. Ele vem aqui com a missão de acabar com tudo, né? Porque a Terra não funciona. Não tem mais jeito. Mas ele vem aqui mais também para observar, né, a raça humana, e no final ele vê que ainda há esperança, né? Tem aí o próprio Superman, que a gente já falou, que ele é representante de uma raça já extinta, né, os Kryptonianos, que não mandaram o Superman para cá com a intenção de aprimorar a raça humana, mas o exemplo do Superman nos faz pessoas melhores. E na mesma linha do Superman tem o Goku, né? Que também está aqui. O Goku foi ali feita a imagem e semelhança do Superman, também veio aqui para conquistar a Terra a princípio, mas que acabou ficando por aqui para nos defender. E esses alienígenas que vêm aqui apenas para visitar, talvez seja o que aconteça hoje em dia, de verdade, né? Os OVNIs, né? Que às vezes aí a gente só olha o disco voador de longe, estão aqui só observando, de repente controlando, né? Analisando como do dia em que a Terra parou, né? Então, talvez seja o único que por enquanto exista realmente. O mais plausível, aquilo que certeza a gente não tem. Aquilo que é mais possível de estar acontecendo, não é, tirando aqueles que já estão entre nós ali, invasão e tal. Mas ou de Star Wars. Star Wars eu acho que é o mais provável, numa galáxia muito, muito distante, eles estão guiando entre eles, já estão cagando pra raça. Não, mas é o mais plausível, tipo, pra gente aqui na Terra. Né, por enquanto. Sim. Exatamente. Então os caras que vêm visitar a gente aí, quem sabe já acontece isso, né? E a gente não está sabendo. São dos visitantes intergalácticos a nossa medalha de ouro neste top 10. Devia ter avisado que aconteceria isso. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Assim que ela disse aquilo, eu finalmente entendi tudo. E é isso aí, finalmente encerrando mais um top, né? Top 10 de volta agora, né? 10 mais ou menos, 10, mas a contagem foi de 1 a 10, né? Como sempre, esperamos que vocês tenham gostado. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha aí embaixo. Deixa aí embaixo também comentários, críticas e sugestões. Compartilhe o vídeo com seus amiguinhos para ajudar o canal a crescer. Curta a fanpage do Ginão no Facebook. E se ainda não forem inscritos no canal, aproveitem para se inscrever. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais um Realidade Aumentada.